Who are you carrying all those bricks for, anyway? God? Is that it? God? Well, I tell you, let me give you a little inside information about God. God likes to watch. He's a prankster. Think about it. He gives man instincts. He gives you this extraordinary gift, and then what does he do? I swear, for his own amusement, his own private cosmic gag reel, he sets the rules in opposition. It's the goof of all time. Look, but don't touch. Touch, but don't taste. Taste, don't swallow. And while you're jumping from one foot to the next, what is he doing? He's laughing his sick fucking ass off. He's a tight ass. He's a sadist. He's an absentee landlord. Worship that? Never. Better to reign in hell than serve in heaven, is that it? Why not? I'm here on the ground with my nose in it since the whole thing began. I've nurtured every sensation man has been inspired to have. I cared about what he wanted, and I never judged him. Why? Because I never rejected him, in spite of all his imperfections. I'm a fan of man. I'm a humanist. Maybe the last humanist. Who, in their right mind, Kevin, could possibly deny the 20th century was entirely mine? All of it, Kevin! All of it. Mine. I'm peaking, Kevin. It's my time now. It's our time. Se você um dia resolver abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 8, você vai se deparar com os seguintes versículos. Do versículo 3 ao versículo 9. E a sua visão sobre o homem vai mudar completamente. Se você é homem e está me assistindo nesse momento, eu quero que você preste muita atenção. O que eu vou falar agora vai mudar completamente a cosmovisão de como você se enxerga e como você enxerga os outros homens. Diz assim no versículo 3 do Salmo de número 8. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Há muitas filosofias, ideias, crenças que taxam o homem. O feminismo, por exemplo, é uma filosofia, é uma visão, é uma ideologia que ataca o homem. O feminismo, ele não tem o propósito de promover o bem-estar das mulheres. Na verdade, isso é só uma capa. O feminismo, na verdade, é uma ideologia feita para denegrir e destruir e diminuir a imagem masculina. E por que tudo isso acontece? O fato é que nós homens falhamos muito. Devido à nossa separação de Deus, lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden, nós ficamos desligados da fonte que nos criou. E então nós perdemos a direção. E aí passamos a seguir os nossos próprios caminhos e fazer as coisas do nosso jeito. Só que, mesmo assim, mesmo o homem, vivendo longe do seu Criador, ele foi capaz de realizar coisas extraordinárias, porque foi uma criatura criada por Deus. Não é somente uma criatura. O homem vai muito além disso. A figura masculina, ela é um representante direto de Deus na Terra. O versículo diz
Quiseste, no entanto, por um pouco, menor do que Deus. Se você for ver lá no livro do Gênesis, quando Deus fez o homem, ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele disse ainda mais: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus, quando fez o homem, ele o fez para o governo, fez para o domínio. E isso acontece nos dias de hoje. A realidade, a verdade, é que o mundo é o mundo dos homens. E o que eu quero dizer com isso? Vamos deixar de lado as ideologias que pregam mentiras e vamos falar a realidade. Quem construiu as ferrovias? Foram homens. Quem são os maiores gênios da humanidade? São homens. As grandes personalidades da história, que conquistaram impérios, que fizeram grandes coisas, vamos dizer assim. E isso eu quero dizer tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Foram os homens. Eu poderia citar inúmeras aqui, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Coisas boas, Martin Lutero, Martin Luther King, Santo Agostinho. Pro lado ruim, Adolf Hitler, Stalin. Meu propósito nesse vídeo não é diminuir a imagem da mulher ou dizer que ela não é importante. Não. Mas o meu foco nesse vídeo é fazer os homens entenderem quem eles realmente são, por quem foram criados e para quê. Porque a ordem do mundo está sobre os ombros dos homens. E sendo objetivo, se os homens não assumirem os seus papéis na sociedade e não o exercerem como homens de verdade, a sociedade vai perecer. Como perece. É de suma importância o que eu estou pregando aqui. Se os homens não assumirem os papéis como líderes dentro de suas casas, a casa vai desabar. As mulheres vão sofrer. As crianças vão sofrer. Porque o domínio foi dado por Deus aos homens. E isso não vai mudar. Desde que o mundo sempre esteve sob o domínio dos homens. O problema é que os homens vivem longe do seu Criador. E por isso, não que são incapazes de fazer o bem, mas fazem muitos males. Muitos males. Mas o foco não é falar do mal, mas falar do bem. É trazer a consciência para os homens de que eles são importantes para Deus. E mais do que isso, são a coroa da criação. Deus criou muitos seres. As estrelas, os planetas, o universo, o cosmos. Deus fez animais magníficos. Só que a maior criação de Deus foi o homem. Ele o fez um pouco menor do que ele. E o que isso significa? É algo quase inimaginável. Vamos dizer assim, quem foi o exemplo máximo de homem? Foi Jesus. Alguns podem pensar, ele era Deus. Sim, Jesus era Deus. Mas ele se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, o que Jesus viveu aqui na Terra, ele viveu como homem. É porque nós vivemos tão afastados de Deus que não conhecemos o poder que carregamos. Um exemplo básico aqui, vamos dizer da relação homem e mulher. Se você for parar para analisar, as mulheres, elas o tempo todo estão em constante mudança. Isso é uma realidade. As mulheres, elas se moldam para nos agradar, para chamar a nossa atenção. Por quê? Isso é algo errado? Não. Hipócrita? Não. É da essência delas. É da natureza delas. Elas foram feitas a partir de nós, se você for ver o relato do Gênesis. Isso é um pingo de consciência para as nossas mentes, para nós sabermos da nossa responsabilidade. Isso não é para se engrandecer, se achar. Isso é para trazer clareza, trazer à tona a consciência, o peso da nossa responsabilidade. Nós, naturalmente, já influenciamos o ambiente ao nosso redor. Naturalmente. Somente pelo fato de sermos quem somos.
homens. Fomos criados para o governo, para o domínio, mas só saberemos governar, só saberemos reinar. Os homens foram feitos para serem reis, reinar sobre a natureza, sobre as espécies, sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo. Não é à toa que o homem tem um domínio, né? O domínio dos mares, entende sobre as aves, entende sobre as coisas da vida como um todo, são pesquisadores. Por quê? Porque é isso que Deus nos criou, para nós investigarmos, termos domínio, cuidarmos, zelarmos. Como um rei cuida do seu reino, assim nós temos que cuidar da terra que Deus criou. Há uma informação muito interessante no livro dos Salmos, que diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Vou repetir. Deu ele aos filhos dos homens. O Senhor fez a terra magnífica do jeito que é e deu a nós, para nós cuidarmos. Deus tem tanto amor pelo homem que ele o presenteou com uma mulher. Ele olhou para o homem que estava cuidando da terra, exercendo seu trabalho, e disse: não é bom que o homem esteja só. Façamos para ele uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Olha o amor, o zelo e o cuidado que Deus tem para com o homem. Satanás odeia tanto isso, que ele faz de tudo para que os homens não descubram que são amados por Deus, que são benquistos por Deus, que são desejados para fazerem coisas boas e grandiosas, como Deus faz. Quando o livro do Salmo diz que nós fomos feitos um pouco menor do que Deus, é para nós imitarmos as suas obras. E o que significa isso? Imagina a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia, o cuidado, o zelo. Então, se somos um pouco menores do que eles, não podemos viver de maneira diferente, praticando as obras do diabo, que é isso que nós temos feito atualmente. Nos entregando à vaidade, à cobiça, à luxúria, enquanto deveríamos estar cuidando, zelando e protegendo a terra, as pessoas, aqueles que são mais fracos, aqueles que são mais vulneráveis. O diabo, ele é nosso fã. Ele ama tanto e odeia ao mesmo tempo. Ele tem tanta inveja que ele faz de tudo para nos enganar, como fez no Jardim do Éden. Ele enganou a Eva, mas Adão, claro, cometeu o erro dele. Se deixou levar por aquilo que não era para fazer. Deus deu uma ordem para ele e ele desobedeceu. A humanidade só caiu porque Adão comeu do fruto. A humanidade não caiu quando Eva comeu do fruto. A humanidade caiu quando Adão comeu. Porque o peso da responsabilidade, assim como a glória foi dada ao homem de ser o coroa da criação divina. Ótimo. Mas também vem o peso da responsabilidade. E quando ele comeu, a humanidade caiu. E hoje nós vivemos as desgraças que nós vivemos. Por quê? Por causa da desobediência, por causa do afastamento de Deus. E aí nós perdemos uma série de coisas, uma série de possibilidades. Jesus Cristo, quando se fez carne, se encarnou, ele veio e mostrou ao mundo o que um homem é capaz de fazer em Deus. Ele era Deus, sim, mas a Bíblia relata a trajetória dele. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele viveu como homem. Ele fez milagres como homem, dependente de Deus. Se ele não vivesse como homem, ele não poderia ser o nosso Salvador. Porque ele veio para salvar e resgatar o homem. Se ele não fosse homem, não tivesse a natureza humana, ele tinha a divina e a humana, mas se ele não tivesse a natureza humana, ele não poderia resgatar o homem. Então o que ele fez foi feito em Deus, na obediência, na dependência. E ele andou sobre as águas. Ele fez milagres. Ele teve dons maravilhosos, uma sabedoria maravilhosa, um conhecimento extraordinário. Era um excelente mestre fora do comum. Não é à toa que ele é o homem mais conhecido da história da humanidade. E viveu como nós. Foi tentado como nós. Então desperte a sua curiosidade para entender o que significa ser um pouco menor do que Deus. Porque o homem é capaz de fazer coisas extraordinárias. Mas para isso, é preciso estar conectado com Deus. Estar alinhado com Deus. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Sem Ele, não será possível. Ele foi o maior exemplo do que um homem é capaz de fazer
em benefício de muitos quando se coloca na dependência do Criador.